Saudações, igreja. Eu espero que você e sua família estejam prosperando em suas almas, crescendo em graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Quero começar compartilhando um testemunho, e é de uma irmã de Singapura, e ela diz: no final do ano passado, fui internada na emergência do hospital devido a uma dor no peito, também falta de ar e dormência no meu braço esquerdo. Os médicos suspeitaram que era uma ruptura numa artéria e me enviaram direto para uma ultrassom e uma tomografia computadorizada. Ela disse: ambos os resultados não mostraram sangramento na minha artéria e nenhum sinal de ataque cardíaco, mas me mandaram para um teste de esteira e foi aí que descobri que eu tinha bloqueios nas minhas artérias. Durante esse tempo, escolhi passar tempo com o Senhor e senti a sua paz no meu interior. No domingo da visão, no dia 2 de janeiro de 2022, o pastor Prince orou pelo ano da congregação, que a cura iria surgir de uma forma acelerada e que a colheita seria abundante. Eu tomei posse dessa bênção. No domingo seguinte, o pastor Prince também orou pelo meu problema. Na minha próxima visita ao médico, eu decidi pedir um novo exame de sangue. Certa manhã, enquanto caminhava, respirei fundo e fiquei surpresa que não havia mais dor no meu peito. Na minha próxima visita ao médico, ele mostrou que os resultados do meu exame de sangue vieram normais e os meus órgãos estavam funcionando bem. E também não havia mais bloqueios nas minhas artérias. Glória a Deus! O Senhor me curou. Glória ao nome de Jesus. O que Deus fez por ela, Deus pode fazer por você também. Enquanto ministro a palavra, receba essa palavra no seu coração. Diga amém. Amém é assim seja. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Foi o que Maria fez quando o anjo apareceu para ela e disse que ela daria luz ao Filho de Deus. E ela disse que aconteça comigo conforme a tua palavra. É o que Deus quer, um amém, que você concorde. Deus nunca força uma bênção sobre nós. Deus quer que concordemos com Ele. E concordando, estamos estabelecendo isso nas nossas vidas. Quero compartilhar algo que o Senhor tem colocado no meu coração por várias semanas. Já compartilhei um pouco com meus líderes. É uma palavra rema, uma palavra para essa estação da nossa igreja. E é uma palavra específica para a geração Benjamim. É sobre a tribo de Benjamim em um momento em que estavam cercados por inimigos. Eu vou ler para vocês o texto agora. Em 1 Samuel 13, os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel, com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros, e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Micmas, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e Gileade. Saul ficou em Gilgal. Saul foi o primeiro rei de Israel, e ele era da tribo de Benjamim. Saul ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Foram 600 homens que ficaram com Saul. Eles o seguiram, mas com medo. O resto da tribo de Benjamim e o povo de Israel se esconderam, entraram em cavernas, entre rochas e em poços, e alguns deles desertaram para o lado dos filisteus. Foi um momento terrível para Israel. E nesse momento, o primeiro rei de Israel era Saul. Davi não tinha entrado em cena ainda. Então o rei Saul, porque ele viu que o povo estava fugindo dali e tinha apenas 600 homens o seguindo, morrendo de medo, ele fez algo que o profeta falou para ele não fazer. Ele pediu para esperar por ele. Ele tomou a função do profeta. Ele pegou a função de oferecer a oferta queimada quando Samuel falou que viria no final de 7 dias e ofereceria. Mas porque Saul viu o povo correndo, ele disse: quando vi que os soldados estavam se dispersando, então Saul era um homem carnal, era guiado pela vista. A Bíblia diz que andamos por fé e não por vista.
Eu estou compartilhando isso porque acredito que na sua vida agora, o momento que estamos espiritualmente falando, o Senhor me mostrou, estamos exatamente nessa história de 1 Samuel 13 e 14. É o que está acontecendo conosco, a geração Benjamim. É o ponto em que estamos, nesse momento. Estamos sendo atacados e cercados pelo mundo, o mundo está envergonhando a igreja, o povo da igreja está se escondendo, e essa não é a vontade de Deus, não é o melhor de Deus. O rei Saul caiu e ele ofereceu o holocausto que ele não deveria. E exatamente no 7º dia, enquanto oferecia o holocausto, Samuel, o profeta, chegou. E Samuel disse: você não esperou no Senhor, você não obedeceu o mandamento do Senhor. O reino será tirado de você e será dado a outro, e sabemos que foi Davi. Existe algo sobre a carne, ela não quer esperar no Senhor. A carne quer fazer algo e fazer rápido. A carne sempre quer fazer algo para se ajudar, até mesmo algo para ajudar a Deus, mas esperar nunca. A carne detesta isso. Esperar no Senhor, ser paciente e dizer para si mesmo: fique firme e veja o livramento do Senhor. Isso é algo que a carne acha difícil. E foi isso que aconteceu com Saul. Ele era um líder carnal, e os soldados que o seguiram tremendo. Nós sabemos que eram 600 nesse momento. É interessante, mais para frente, na vida de Davi, quando ele estava fugindo de Saul, quando Saul o caçava como uma perdiz, como um pássaro, Davi fugia de Saul. Davi poderia facilmente ter matado Saul e teve oportunidade para isso, mas ele honrou o ungido do Senhor e escolheu fugir de Saul. E Davi fugiu com 600 homens, o mesmo número de homens, mas esses homens se tornaram poderosos. O líder que você segue vai determinar o tipo de pessoa que se torna diante do Senhor. Se é um líder que adora o Senhor, que teme o Senhor, que honra o Senhor, você vai ser o mesmo tipo de líder que vai adorar ao Senhor, centrado em Cristo. Amém? E vai ser um homem poderoso. Tem muitas lições sobre liderança nesse texto. Um líder não deve operar pela carne. Um líder que procura a aprovação das pessoas, relacionamentos horizontais e com uma visão baseada no impacto que vai ter nas pessoas, ao invés de no Senhor. Amém? A última igreja no livro de Apocalipse, que eu acredito que somos nós, ou você é parte da igreja de Filadélfia, ou da igreja de Laodiceia. Laodiceia significa governo do povo. E parece que as vozes estão dizendo que o povo governe, deixe as pessoas ditarem. Não, a igreja não é uma democracia. As nações no mundo são, mas não a igreja. A igreja é uma teocracia, onde Deus governa. E o Senhor fala, e Ele fala com a liderança. Assim o Senhor guia a igreja. O Senhor nos dá sinais e maravilhas, milagres, demonstração do Espírito de poder, se o povo estiver alinhado com Ele. Assim como a eletricidade não pode fluir sem ter o conduíte certo. Ela não pode fluir pela borracha, mas flui através do cobre. Então, temos que nos tornar cobre. Precisamos nos tornar um elemento pelo qual somos submissos, obedientes, alinhados com o Espírito Santo, andando no Espírito. Assim o poder de Deus pode fluir em nós. Glória a Deus. Deus está procurando líderes. Deus procura homens e mulheres em sua igreja que trabalhem para Ele. E aqui vamos aprender como fazer isso, porque vamos descobrir que um deles realmente realizou façanhas. Só ele e o seu escudeiro. Então nós olhamos para Saul e Saul estava com medo. E os soldados também estavam com medo. Estavam cercados por todos os lados pelo inimigo. Vamos continuar lendo. Então Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim. E Saul contou os soldados que estavam com ele, eram cerca de 600. Saul e seu filho Jonatas, acompanhados de seus soldados, ficaram em Gibeá de Benjamim. Gibeá de Benjamim era a capital da tribo de Benjamim. E o lote tribal, como vemos nesse mapa aqui, podemos ver as 12 tribos. Esses eram os territórios atribuídos às 12 tribos. Olha para a parte verde, era onde Benjamim estava, uma área pequena, mas foi o que foi dado à tribo de Benjamim. Mas apesar de ser pequeno, eles na verdade tinham a cidade de Jerusalém.
Nessa época, Jerusalém não estava sob o domínio israelita, estava com os jebuseus. Davi mais tarde conquistaria Jerusalém e a tornaria a capital. Mas agora o primeiro rei, Saul, estava em Benjamim e a capital era Gibeá. E a Bíblia diz que os filisteus estavam acampados em Micmas. Se olhar para o mapa, vai ver Micmas ali, ao norte de Gibeá. Isso foi o quão perto os filisteus chegaram de Gibeá, a capital da tribo de Benjamim. Ao sul de Benjamim estava Judá. Ao norte de Benjamim estava a tribo de Efraim. Mas não esqueça, tudo girava em torno de Benjamim, porque o rei de Israel governava dali, de Gibeá, em Benjamim. Os inimigos chegaram perto. A Bíblia diz que eles o cercaram por todos os lados. Se olhar para o texto, ele nos diz: uma tropa de ataque saiu do acampamento filisteu em 3 divisões. Uma foi em direção a Ofra, nos arredores de Sual. Outra divisão foi para Bet-Oron. E a terceira para a região fronteiriça de onde se avista o vale de Zeboim, diante do deserto. Temos Ofra, Bet-Oron e Zeboim. Olha para o mapa de novo. Foi por onde os inimigos entraram para atacá-los, cercá-los. E a Bíblia diz que uma tropa de ataque saiu do acampamento dos filisteus para tirarem a sua comida, roubá-los e tomar a sua herança. São 3 áreas: Bet-Oron, Ofra e Zeboim. Observe que eles estavam cercados por todos os lados, por 3 lados. E na parte do sul, Jerusalém não estava sob seu comando, estava com os jebuseus. Estavam literalmente cercados por inimigos. Inimigos vindo do oeste, do norte e do leste. Estavam cercados. A Bíblia diz que o povo tremia, estava com medo, se esconderam em cavernas e alguns desertaram para os filisteus. Isso é como a igreja hoje. O Senhor me deu essa passagem e me disse: a igreja está com uma mentalidade de vítima, está esperando sofrer, esperando ser perseguida. Não estão esperando a vitória de Deus, o tipo de vitória de Deus, porque tem uma vitória que a carne quer alcançar com a armadura da carne. Você não pode vencer a carne com a armadura da carne. Não pode usar a carne para superar a carne. Não pode usar métodos mundanos para vencer o mundo. Não pode usar os instrumentos do diabo para derrotar o diabo. Tem que ser da forma de Deus, amém? A Bíblia diz: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Talvez na sua vida agora você está vendo vários tipos de problema vindo de todos os lados. Para onde olha, novos problemas vêm. Novos filisteus estão te cercando e de vez em quando eles invadem e roubam algo de você, sua saúde, roubam o seu relacionamento com seus filhos, roubam o seu relacionamento com o seu marido ou com a sua esposa, ou com seus amigos. Eles te roubam a paz. Amigo, lembre-se disso, os filisteus estavam na terra de Israel. Não pertenciam lá, eles vinham de uma ilha que naquela época era chamada de Caftor. Hoje é a ilha de Creta, é de onde eles vieram. Essencialmente, eles eram gregos, certo? Eram gregos. Eles vieram daquela ilha pelo Egito. E em vez de cruzar o Rio Jordão, que representa nascer de novo, amém, morrer para si mesmo na cruz e ressuscitar em Cristo do outro lado, o Rio Jordão representa isso. Em vez de cruzar o Rio Jordão, como o povo de Israel fez, quando Deus os tirou do Egito, passaram pelo deserto e Deus não queria que eles passassem 40 anos ali, não queria que eles ficassem vagando por ali. Deus queria que eles entrassem na terra prometida mais cedo, não depois de 40 anos. Mas levou esse tempo porque eles se rebelaram contra Deus, não confiaram em Deus, se tornaram incrédulos, até que aquela geração morreu durante os 40 anos. E eles vieram para a terra prometida como? Não pelo caminho da costa, como os filisteus, perto do mar Mediterrâneo. Eles passaram do outro lado, onde nos dias atuais é a Jordânia. E foi Josué que levou o povo para a terra prometida, atravessando o Rio Jordão. Isso representa a morte para si mesmo e a ressurreição em Cristo, representado pelas 12 pedras que foram tiradas do meio do Rio Jordão e as 12 pedras que foram tiradas do outro lado e colocadas no rio. As pedras representam o povo de Deus, as 12 tribos de Israel. Mas hoje somos nós.
na morte de Cristo, porque o Rio Jordão significa morte, a morte na cruz. Amém? Fomos crucificados com Cristo. O nosso eu antigo morreu, crucificado. O velho homem acabou na cruz. Aquela parte de você que gostava de pecar, aquela parte que estava sempre frustrada, temperamental, aquela parte que não acredita em Deus, que odeia Deus e as coisas de Deus. Essa parte foi crucificada na cruz e um novo homem ressuscitou em Cristo. Amém? Você atravessou para o outro lado, representado pelas 12 pedras. Amém? Esse é o terreno da ressurreição. Glória a Deus, aleluia! Então lembre-se disso. Quando os ataques vierem, lembre-se que você não é uma pessoa comum. Você não é um filisteu. Você não veio pelo caminho da costa. Não veio pelo atalho, sem a morte e ressurreição. Você passou pela morte e ressurreição em Cristo. Amém? Aleluia! Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ok, vamos continuar com a história. A Bíblia diz que eles vieram dessas 3 regiões para sitiar a tribo de Benjamim. Naquela época não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Veja, não havia ferreiro. Sabe por quê? Porque a tecnologia para forjar o ferro, trabalhar com ferro, vinha dos filisteus naquela época. Os filisteus tinham esse conhecimento, mas não o povo de Israel. O povo de Israel ainda usava o bronze. É por isso que ainda hoje as pessoas do mundo parecem mais avançadas, elas parecem ter mais avanços, mas na verdade muitas das invenções e criações e ideias inovadoras que surgiram através dos anos, através dos séculos, na verdade vieram do povo de Deus, como os irmãos Wright, que inventaram o avião. Eles inventaram o avião, eram filhos de um pregador do evangelho. Amém? Eles eram crentes, glória a Deus. Gutenberg era um crente. Amém? Foi quem inventou a primeira máquina de impressão. Muitas das invenções que abençoaram a humanidade através da história, até mesmo a música. Músicas lindas vieram todas de crentes. Amém? Até escolas foram fundadas por crentes. Aleluia! Amém? Na verdade, eles começaram como centros para aprender de Deus e os seus caminhos. Aleluia! E depois, a educação e todos os assuntos da vida. Glória a Deus! Então, aqui descobrimos que muitas invenções vieram da igreja ou do povo de Israel, o povo judeu. É claro que tem invenções em outros lugares, não estou dizendo que não tem, mas grande parte delas vieram desses 2 grupos. Amém? Então, nessa época, em Israel, ao redor da tribo de Benjamim, na verdade em todo Israel, naquele momento da história, ninguém tinha uma espada ou uma lança. Não tinham armas feitas de ferro. Eles só tinham armas como Eude, certa vez, ele fez para si mesmo uma espada de 2 fios de bronze, que ele usou para matar o inimigo. Israel não tinha nenhuma espada ou lança de ferro. Se você lutar contra alguém que tenha uma espada de ferro e você tem uma espada de bronze, adivinha quem vence? Aquele que tem a espada de ferro. Ok? Então Israel não tinha tecnologia. Parece que eles não eram avançados, parece que eles eram inferiores quando se fala de realizações comparados aos filisteus, ao mundo. Os filisteus tinham a tecnologia para forjar o ferro. A Bíblia diz que não tinha um ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Os filisteus se recusaram a compartilhar a tecnologia, esse conhecimento de forjar o ferro, com o povo de Israel, porque eles não queriam que os judeus aprendessem a fazer armas. Assim, eles tinham que ir aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. Veja, para aumentar a vergonha a uma situação que já era humilhante, Israel tinha que ir para os filisteus para ter as suas ferramentas agrícolas afiadas. Por exemplo, o único ferro que eles tinham provavelmente vinha dos filisteus. Eles compravam deles. Não eram espadas ou lanças, eram instrumentos agrícolas.
ou um instrumento para guiar os animais, como um aguilhão para os bodes. Era tudo que os filisteus permitiam que eles tivessem. Então eles tinham que voltar aos filisteus para afiar os seus arados, seus machados, suas enxadas, as suas foices e também os aguilhões, um instrumento que eles usavam para guiar os bois. Então, com todas essas ferramentas, eles tinham que voltar com frequência para os filisteus para serem afiados, porque os filisteus tinham ferro, e o ferro afia o ferro. Mas eles se recusavam a compartilhar a tecnologia, ok? Olha isso, o preço para afiar rastelos e enxadas era 8 gramas de prata, e 4 gramas de prata para afiar tridentes. Olha isso, eles cobravam. A Bíblia é muito clara, diz o valor. Era 8 gramas de prata para afiar rastelos e enxadas. Isso é caro. E 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhadas. Veja, igreja. Sempre que você segue os caminhos do mundo e você usa qualquer coisa do mundo, você fica dependente do mundo. Lembre-se disso. Deus quer que dependamos dele. Aleluia. Mas porque o povo de Israel chegou a um ponto onde eles estavam dependendo dos filisteus, seus inimigos, para afiar suas ferramentas. E tinham que pagar. Tinham que pagar. Isso aumentou ainda mais a vergonha. A uma situação que já era humilhante, agora eles estavam dependendo dos filisteus e pagando aos filisteus para afiar suas ferramentas. E não era um preço baixo, era um preço exorbitante. E ainda tinham que pagar. Observe essa parte aqui, para afiar machados e pontas de aguilhadas. Lembra que eu falei que o aguilhão serve para cutucar? O boi não é algo muito afiado, mas é afiado o suficiente para o boi entender que deve andar. Você quer que o boi se mexa e puxe a carroça. Então eles usavam o aguilhão para o boi se mexer. Ok? Veja, o interessante é isso. O povo de Deus dependia do mundo quando Deus daria a vitória com o que eles tivessem. Deus não precisa que a gente vá ao mundo, aprender as coisas do mundo, para trazer a vitória para as nossas vidas. Amém. Você lembra que antes de Saul ser rei, houve uma ocasião, muitos anos antes, no livro de Juízes, onde um homem chamado Sangar usou um aguilhão. Vamos ler a história. Depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também libertou Israel. Esse homem chamado Sangar matou 600 filisteus. Acho que não foi tudo de uma vez, mas a arma que ele tinha era uma aguilhada de bois. Tudo que ele tinha era uma aguilhada de bois. Ele não tinha uma espada feita de ferro ou uma lança de ferro. Só tinha uma aguilhada, mas ele tinha um Senhor. Aleluia! E o Senhor, várias e várias vezes, a Bíblia nos diz que não tinha uma espada nas mãos de Davi. Ele só tinha uma pedra e uma tiradeira. E o gigante filisteu, o campeão dos filisteus, caiu por terra. Aleluia! E Davi usou a própria espada de Golias para decapitá-lo. Podemos ver também na vida de Sansão, no livro de Juízes. Ele estava cercado de inimigos. 1000 homens vieram contra ele. E ele viu uma queixada de um jumento jogada no chão. E a Bíblia diz que ele pegou a queixada e com ela matou 1000 homens. Veja, amigo, não precisamos dos instrumentos e das armas do mundo. Não precisamos ir até eles para usar o que eles têm, para alcançar a vitória nas nossas vidas. A Bíblia diz para o povo de Deus: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A igreja, a palavra igreja, o nome igreja vem da palavra grega eclésia. Eclésia quer dizer chamado para fora. Para fora de quê? Para fora do mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Eu observei algo sobre a igreja. Através da história da igreja até os dias de hoje, toda vez que a igreja de Jesus Cristo tenta ser como o mundo, tenta imitar o mundo, tenta adotar os sistemas do mundo, em seus negócios, em suas vidas, em sua igreja, ela sempre fica debaixo do mundo.
Em vez de ficarem no lugar onde Deus diz que Ele te fará cabeça e não cauda, eles acabam se tornando cauda. E o mundo se torna cabeça. Acabam envergonhados. Eles acabam em situações debaixo do castigo de Deus. Muitas vezes, nessa área, quando a igreja tenta ser como o mundo, a mão de Deus pesa, especialmente nessa área, na vida da igreja. Então, amigo, eu só quero te lembrar que quando olhar para as nossas vidas, nós somos aqueles que foram chamados para fora. Nós temos que ficar nesse mundo, não temos que estar separados como um ermitão. É vital para nós lembrarmos que a vitória de Deus vem pelos métodos de Deus, pelos caminhos dele. Aleluia! E o caminho dele não é ir para o mundo e adotar o sistema do mundo, porque tudo que está no mundo vai perecer. E o mundo passa, a Bíblia diz. O apóstolo Paulo diz, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Glória a Deus, até mesmo na cruz, Deus providenciou que passemos desse mundo, para que estejamos no mundo, mas não sejamos do mundo. Quando falo de mundo, não estou me referindo de aproveitar a natureza, a criação de Deus e as belas criações e invenções que nos trazem muita utilidade e alegria. Algumas nos dão mais tempo com as nossas famílias, com os nossos entes queridos. Tudo isso é bom, glória a Deus. Mas as coisas que são do mundo, mas aquelas coisas que causam a concupiscência da carne, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, geralmente envolve pecados sexuais ou até mesmo tentar ganhar muito dinheiro. Em vez de Deus ser a sua busca, Jesus ser a sua ocupação. Em vez de tentar conhecê-lo mais, você está correndo atrás de coisas do mundo. Mas o mundo só tem isso para oferecer. E isso é perigoso, porque no deserto, essas foram as 3 áreas que o diabo tentou Jesus: a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. O mundo glorifica o orgulho, mas Deus glorifica a humildade. A Bíblia diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Não podemos ser uma igreja mundana. Ser mundano não é uma questão de vestimenta, as roupas que você veste, ou sua aparência. Amigo, isso não tem nada a ver com o mundo. O mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, tentar fazer muito dinheiro, essa é a sua busca na vida, e tentar ganhar rápido. O orgulho, a soberba da vida, tudo isso é do mundo. E qualquer coisa, qualquer invenção que venha do mundo que te dá essas coisas, você sabe que é do mundo. São os filisteus, tentando invadir a sua vida para roubar a sua herança, porque Deus te colocou no lugar mais alto que o mundo. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. A primeira coisa que ele faz, antes de as bênçãos te alcançarem, é te exaltar. E isso serve para nós. A promessa para o povo de Israel, em Deuteronômio 28, é a nossa realidade. Estamos assentados em Cristo nos lugares celestiais. E somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Glória a Deus! E essas bênçãos espirituais são sabedoria que se transforma em coisas materiais também. E espirituais não quer dizer que são apenas coisas celestiais. Não, são bênçãos espirituais, porque tudo que você viu que o povo de Israel tinha, até mesmo no natural, tudo que acontecia com eles, que os fazia andar em favor e prosperidade, era por causa da bênção espiritual. A sabedoria, por exemplo, ou a bênção de favor espiritual, ou o poder espiritual para obter riqueza, que está em Deuteronômio 8:18. Tudo isso está na Bíblia. Deus não disse eu te dou riqueza, Ele disse eu te dou a capacidade. Essa capacidade vem de Deus. Lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Amém? Glória a Deus. Temos que discernir o que é do mundo e o que não é do mundo. Recentemente alguém falava comigo sobre a impressora de Gutenberg, me perguntando, e se uma invenção do mundo atual é, na verdade, a impressora de Gutenberg, e a igreja não está se aproveitando disso? Eu disse, é simples. Se algo é uma criação que vem de Deus,
Deus deu a ideia, vai ter as impressões digitais de Deus. Temos que ter cuidado. Será que é a impressora de Gutenberg ou é o novo carro de bois dos filisteus? Você se lembra que os filisteus colocaram a Arca do Concerto em uma carroça para devolvê-la para Israel? Depois de serem afligidos com pragas, por 7 meses a Arca do Concerto estava no território dos filisteus e uma cidade após a outra foram atingidas com pragas e pragas. A Bíblia diz com hemorroidas, uma tradução diz tumores. E depois teve uma invasão de ratos que destruíram toda a colheita deles. E finalmente perceberam que tinha a ver com a Arca da Aliança, que tinham em sua posse. E então a colocaram sobre uma carroça para enviar de volta a Israel. Veja, Deus permitiu que fizessem isso, mas quando Davi tentou fazer isso, qual foi o raciocínio de Davi? Davi estava familiarizado com o ensino na Torá, porque a Torá foi dada antes mesmo de Davi existir. Davi sabia que só os sacerdotes, os levitas, podiam carregar a arca nos seus ombros. Mas Davi talvez pensou, nada aconteceu com os filisteus, quando eles usaram o carro de bois para levar a presença de Deus. Era algo espiritual, a presença de Deus. Mas a carroça é do mundo. E a carroça era algo que podia acelerar e facilitar as coisas. Você, na verdade, podia ganhar tempo usando a carroça ao invés dos levitas carregarem a arca. Quanto tempo levaria para chegarem em Sião, de Kiriat Jearim? Então Davi pensou, o ano do descanso e aceleração. Os levitas podem descansar e a carroça pode acelerar as coisas. Que maneira de trazer a presença de Deus! Mas não, resultou em morte. Quando os filisteus fizeram, ninguém morreu, porque eles não sabiam da verdade. Quando o povo de Deus fez, houve morte. A morte veio a alguém chamado Uzá. A Bíblia diz que todas essas coisas que estamos falando do Antigo Testamento são tupós. Em 1 Coríntios 10, 11 diz, ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, tupós, tipos, e estão escritas para aviso nosso para quem já são chegados os fins dos séculos. A palavra figuras é tupós, tipos. Os filisteus são tipos. Hoje não lutamos contra pessoas. Os filisteus nas Escrituras para nós hoje são um sistema de pensamento, um sistema mundano. É um sistema do mundo que estamos tentando adotar. Esses são os filisteus. E estão tentando invadir a igreja. Estão tentando dominar a igreja. Estão tentando implementar o seu sistema de valores em nossos filhos, em nossas vidas e até mesmo na igreja. Querem administrar a igreja. E a igreja se torna como a igreja de Laodiceia. Eu quero fazer o que eu sinto que é certo. Quero me certificar que sou eu que decido e não Deus. Não Deus. É a igreja de Laodiceia. Mas queremos ser como a igreja de Filadélfia. A igreja que tem um pouco de força, mas seguram firme no nome de Jesus. Amém? Amigo, se você quer a vitória, como Isaac. Isaac é um bom exemplo de, sendo filho de Abraão, ele representa todos nós. Somos semente de Abraão, a Bíblia diz. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão. Como Isaac prosperou no ano da fome? A primeira coisa que Deus disse para ele foi, não desças ao Egito. Não desças ao Egito. Isso é importante. Deus disse, semeie nessa terra, a terra que mana leite e mel. Ok? E você vai ser próspero. E a Bíblia diz, engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande, a ponto de os filisteus o invejarem. Vemos aí 30%, 60% e 100%. Glória a Deus. E os filisteus o invejavam. Seja aquele que os filisteus invejam. Não seja uma pessoa que inveja os filisteus. Glória a Deus. Então eu disse isso. Com qualquer inovação, se pergunte, é uma impressora de Gutenberg que temos que aproveitar? E sabemos que a impressora de Gutenberg foi criada para um único propósito, para imprimir a Bíblia. Aí nós temos a impressão digital de Deus. O primeiro livro, a primeira ideia que Gutenberg teve para inventar a impressora estava no seu coração, foi para imprimir Bíblias. Depois foi usada por Martinho Lutero para imprimir
as verdades da reforma, o evangelho da graça. Assim a reforma se espalhou, através da impressora de Gutenberg. Então aí nós temos as impressões digitais de Deus. Mas olha para a carroça dos filisteus. Onde está a impressão digital de Deus? Não tem impressão digital de Deus. Aqui, Davi, o povo de Deus estava tentando adotar algo do mundo e resultou em morte. Aqui, o povo de Deus começou algo que resultou em vida. Glória a Deus. Amém. Tem a impressão digital de Deus. Amém. Tentamos raciocinar e dizemos, a carroça é rápida. Sabe, com todo respeito aos levitas, eles podem carregar, mas vai levar mais tempo para chegar em Sião. Vai levar muito mais tempo, mas se os bois carregarem, o boi é forte para o trabalho, a Bíblia diz. E as rodas vão acelerar as coisas. Será mais fácil e mais rápido. Descanso e aceleração. O mundo pode pegar algo de Deus e torcê-lo. Amém? Davi adotou esse método mundano por uma razão espiritual, para levar a presença de Deus, a Arca da Aliança, para Sião. Mas você não pode glorificar Jesus, você não pode trazer a presença de Jesus para a igreja usando métodos mundanos. O resultado vai ser a morte. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Amigo, Deus quer que você prospere assim como Isaac, mas a primeira coisa que Ele te diz é não desça ao Egito, porque Ele quer que você prospere. Ele quer que você prospere. Amém? Então Deus diz, semeie na terra, faça do meu jeito, através do dízimo e oferta, semeadura. Amém? E Ele prosperou no ano da fome. É o jeito de Deus. Aleluia! Ainda é a forma de Deus. Glória a Deus. E por que trabalhamos? Porque temos um emprego, trabalhamos como ao Senhor. Não trabalhamos, escute, para enriquecermos. Não trabalhamos para enriquecermos, porque se torna um ciclo de frustração sem fim, um vazio. Amém? Trabalhamos como ao Senhor. Fazemos o nosso melhor. Não importa o trabalho que façamos. Se for um trabalho mais pesado, você coloca asfalto nas estradas, você faz para a glória de Deus, você faz com dignidade e com um sentimento de alegria. Amém? Seja o que fizer, com a graça de Deus você vai prosperar. Essa é a maneira de Deus. Os caminhos de Deus são simples. Deus diz, por exemplo, quando eles vieram aos filisteus para afiar as suas ferramentas, essas mesmas ferramentas foram usadas anteriormente pelos juízes. Sangar usou uma aguilhada de bois. Não precisavam de espadas de ferro dos filisteus. Amém? Um aguilhão. O que é um aguilhão hoje, pastor? O aguilhão hoje representa palavras. O mundo diz que as palavras não importam muito. Paus e pedras podem quebrar meus ossos, mas palavras não me ferem. Não, amigo, as palavras ferem. Amém? Um aguilhão de bois são como as palavras do sábio. Eclesiastes diz, as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações que nos foram dadas pelo único pastor. Sabemos que é o Senhor Jesus. Esse é um verso lindo. As palavras dos sábios são como aguilhões. As palavras dos sábios são como aguilhões. Então, amigo, não despreze a palavra de exortação que você dá ao seu filho, ou a palavra de admoestação e de aviso. A Bíblia diz que Adonias se exaltou. Adonias era o irmão mais novo de Absalão, e Absalão se rebelou contra o seu pai Davi e morreu. Conhecemos a história, mas Adonias depois também se rebelou contra o seu pai quando era velho. E a Bíblia diz algo revelador, que Davi nunca tinha o contrariado nenhuma vez, dizendo, por que fizeste assim? Imagina nunca repreender o seu filho, mas uma simples palavra pode ser uma palavra sábia. É uma admoestação, é um aguilhão. Na verdade, a palavra aguilhão vem da palavra lamed. Literalmente lamed. Lamed quer dizer ensinar. Os talmudim, os discípulos em hebraico é talmudim, vem da palavra lamed. Lamed é ensinar. Amém? Suas palavras ensinam. Você pode dizer, minhas palavras são simples, pastor, eu posso corrigi-lo, mas ele vai continuar fazendo. Não subestime o poder das palavras.
Deus ordenou coisas simples que podem derrotar poderosos. Amém? São as coisas simples, a pedra e a funda, que derrubam o gigante. É o pão de cevada rodando pelo arraial dos midianitas, que destrói todas as tendas. É um simples ato de quebrar os cântaros com tochas acesas nas suas mãos, que causou a derrota dos midianitas. É a simples queixada de um jumento que destruiu todos os filisteus. Amém? Deus diz: pode parecer simples, mas com a minha bênção você não vai precisar de nada do mundo. Com a minha bênção, você vai prosperar. Faça do meu jeito. Não menospreze as palavras que você fala. Aquele momento que você se senta com a sua família à mesa. Amém? Pequenas palavras. Ore, peça a Deus que te dê as palavras que vão atingir o coração dos seus filhos. Mudar as suas mentes se eles estiverem seguindo um caminho onde eles vão ficar frustrados ou vão se tornar mundanos. É apenas uma palavra de correção, ou uma palavra de exortação, ou uma palavra de encorajamento. Quando você é guiado pelo Senhor, isso é como um aguilhão para derrotar os filisteus que estão tentando invadir a vida dos seus filhos. Glória a Deus! Uma palavra simples pode reviver um relacionamento, um casamento. Uma palavra simples de Deus. Mas fale essas palavras. Não diga, são palavras simples, não vai dar em nada, ela já ouviu isso antes. Não, diga, se Deus está te guiando, diga. É um aguilhão, e o aguilhão parecia tão simples para o povo de Israel. Eles levavam para os filisteus afiarem, não percebiam que nas mãos de Deus, amém? Se eles entregassem nas mãos de Deus, se tornaria tão poderoso que eles derrotariam os filisteus. E foi exatamente o que aconteceu com Sangar. Amém? E também com Débora, na história de Baraque, havia uma senhora chamada Jael. Ela usou um martelo e uma estaca e matou o general do exército que tentava destruir Israel. Um martelo e uma estaca. Amém? Quando Deus falou com Moisés na sarça ardente, Deus disse, eu vou te enviar. Ele disse, Deus, eles não vão me ouvir. Olha o que ele disse. Mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe, que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. E sabe de algo? Você pode ler toda a história no livro de Êxodo, como aquela vara nas mãos de Moisés. O que é uma vara? A vara não é algo vivo. Ela era um galho. Na verdade, a palavra matê também é usada para um galho de videira. Mas quando é cortado e se torna uma vara, está morta. Mas nas mãos de Deus, glória a Jesus, amém. Quando usa uma coisa simples e confia em Deus, não é a coisa, mas é a bênção do Senhor. Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Amém? É pela graça de Deus. Não são por essas coisas. Deus disse, o que é isso na tua mão? Deus nunca pediu por coisas simples fora das suas possessões, de fora das suas capacidades. Mas ele pergunta, o que você tem? O que é isso na sua mão, Moisés? Moisés disse, uma vara, é somente uma vara. Mas foi essa vara que Deus usou para transformar a água em sangue, para trazer os gafanhotos, para trazer escuridão sobre o Egito. Amém? Para abrir o mar vermelho. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. O que é isso na sua mão, amigo? Deus não vai pedir algo que você não tem. O que você tem? Você não precisa procurar no mundo. E o mundo, quando você consegue uma coisa, você já quer outra. Quando consegue, já quer outra. É como aquele tipo de pessoa que diz, pastor, eu não tenho muito tempo. Não tenho tempo para me exercitar, mas ficam no celular por 1 hora durante o dia nas redes sociais. Coisas simples. Deus diz, pare de gastar tempo em redes sociais. Amém? Deus te guia. Você vai fazer uma caminhada. Esse tempo vai ser bem gasto se estiver obedecendo ao Senhor, seguindo o Espírito. A bênção do Senhor vai estar nisso. Deus nunca usa coisas complicadas. Os últimos lançamentos, amigo, Ele quer que você se concentre na sua bênção. Se você se concentra em lançamentos, a glória vai para isso. Mas se for na bênção do Senhor sobre você, toda a glória vai para Ele. Amém?
Glória a Deus. Outro exemplo é de uma senhora que o credor estava vindo porque o seu marido tinha morrido e estava endividada. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me, que é o que tens em casa? O que é que você tem na sua casa? Deus perguntou a Moisés: O que é isso na sua mão? Aqui, o profeta diz: O que é que tens em casa? Olha o que ela disse. Ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Não tenho nada em casa, senão uma botija de azeite. Amém? Ah, mas pastor, eu não tenho nenhum dom, sabe? A não ser que eu gosto de ensinar as crianças. Meu amigo, isso é um dom. Ah, mas é um dom pequeno. Não, não é. Ah, eu só ensino na escola dominical, é uma classe pequena. Não, amigo. Esse é um dom que Deus pode multiplicar, Deus pode usar para derrotar os filisteus e trazer glória ao seu nome. Amém? E abençoar multidões. Aleluia. E fazer você prosperar. Aleluia. O que é isso? Na sua mão. O que você tem em sua casa? Meu amigo, não é o que você tem na sua mão, não é o que você tem na sua casa, mas a bênção do Senhor sobre isso. No entanto, Deus usa as coisas que estão em sua posse, coisas que estão ao seu alcance. Amém? Observe a atitude dela sobre aquela botija de azeite. A propósito, essa botija pode enganar. A palavra em hebraico é açúc. Açúc é um pequeno frasco de azeite. Ela estava dizendo: eu tenho um pequeno frasco de azeite. E você sabe que mais tarde ela derramou o azeite em vasos vazios. Foi o que o profeta mandou ela fazer. Pediu emprestado dos vizinhos e continuou derramando. Enquanto derramava, o azeite continuou fluindo. E ela pediu outros vasos, mas foram todos cheios. E o filho disse: não há mais vasos. Foi quando o azeite parou. O azeite excedeu. O suprimento sempre excede a demanda. Amém? Até o último vaso ser cheio. Aí o azeite parou. Senão continuaria fluindo. Nós limitamos o Santo de Israel, amigo. Mas ele não pode ser limitado. Aleluia. Glória a Deus. Mas tudo começa com pequenas coisas. Começa com pequenas coisas. Lembra de Elias? Ele foi para a viúva de Sarepta. E a Bíblia diz que ela disse o seguinte: era um tempo de fome. E ele disse: o que você tem na sua casa? A mesma coisa, agora é Elias. Ela disse: vive o Senhor teu Deus que nem um bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha. Somente um pouco de farinha. Perceba a forma que ela diz. Ela fala somente um punhado de farinha. O que é isso? E um pouco de azeite numa botija. Um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Uau! Que atitude! E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Ela disse: um punhado, um pouco de azeite. E Elias disse: faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Um punhado de farinha pode fazer o quê? Um bolo pequeno. Mas ele disse: depois que você me der o bolo, amém? Existe poder no ato de dar, uma coisa simples. Coisas simples para confundir os poderosos. Amém? A Bíblia diz que o mundo não conheceu a Deus pela sabedoria. Os judeus pedem sinal, os gregos sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Amém? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Aprove a Deus, eu amo isso. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. A palavra salvar também é curar, libertar, proteger, prosperar. Amém? Pela loucura da pregação. Você olha para alguém numa cruz e diz: ele pode me salvar? Foi assim que Deus ordenou. Glória a Deus. Amém? Um simples pedaço de pão e um pouco de suco podem destruir esse tumor no seu corpo.
Se estiver tomando em reverência ao Senhor, discernindo o seu corpo, a razão por que ele morreu na cruz, você estabeleceu no coração acreditar? Amém? Você reverencia o que ele fez na cruz? Glória a Deus. Você vai receber a cura. E esse tumor não é nada para esse pedaço de pão, que representa o corpo moído de Jesus Cristo. Amém? A mulher serofenícia disse, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E Jesus disse, ó mulher, grande é a tua fé. Ela pediu as migalhas. E essa migalha foi suficiente para expulsar o demônio da sua filha. E ela foi completamente curada. O que você tem em sua mão? O que você tem em sua casa? Pare de olhar para as pessoas e invejá-las e ter ciúme delas. Pare de se condenar, pare de se comparar com as outras pessoas, pare de ficar olhando as redes sociais das pessoas. Elas sempre mostram o melhor, sempre mostram uma fachada. A melhor roupa não mostram quando estão para baixo, elas não postam quando estão passando por um problema e não estão bem, certo? E nós ficamos olhando para redes sociais e olhamos para os dramas que as pessoas estão passando. Estão todas maquiadas, mas nós nos comparamos a elas. Amigo, pare com tudo isso. Amém? As coisas de Deus são prosperidade real, bênção real, real demonstração de poder, verdadeira sabedoria e verdadeiro favor que será concedido a você. Mas a maneira que Deus faz as coisas é usando as coisas simples, coisas fracas para confundir os poderosos, coisas simples para confundir as difíceis, até o impossível. Glória a Deus, aleluia. Vamos voltar à história dos israelitas. E sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém acharam-se com Saul e com Jonatas seu filho. E saiu a guarnição dos filisteus ao caminho de Micmas. Eu estive lá, em Micmas, e é para aí que o próximo capítulo nos traz. A história de Jonatas. Não esqueça, eles estavam cercados em 3 frentes, e atrás deles estavam os jebuseus. Então eles estavam literalmente sitiados. E tudo que Deus estava esperando é que um homem desse um passo à frente. Apenas um homem para enfrentar o inimigo. Amém? E é isso que era preciso, apenas um homem. E sabemos que esse homem foi Jonatas. E olha o que aconteceu. Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas. Eu acredito que isso é para os nossos tempos, é profético. Deus procura por homens jovens, mulheres jovens. Glória a Deus. E aqueles que são jovens, de coração, glória a Deus. Deus procura jovens. Eu creio que é uma geração onde Deus enfatiza os jovens da atualidade para se tornarem seus campeões. Amém? Eu ia dizer campeões de amanhã, mas amanhã não está em jogo. Jesus está voltando e voltando em breve. Então são campeões de hoje. Ele vai fazer um trabalho rápido, vai levantá-los para serem Davis. E muitas das pessoas que Deus usou na Bíblia começaram na sua adolescência. Até alguns dos discípulos, se estudar a história deles, muitos deles estavam na sua adolescência. Apenas Pedro talvez fosse o mais velho. Mesmo assim, ele devia ter 20 e poucos anos, quando Jesus os escolheu como discípulos. Amigo, Deus usou esses jovens e temos um exemplo do escudeiro de Jonatas, que era um jovem. Vem, passemos a guarnição dos filisteus que está lá daquela banda, porém não o fez saber a seu pai. E nas passagens pelas quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus desta banda havia uma penha aguda, e da outra banda uma penha aguda. E era o nome de uma Bozés e da outra Sené. Uma penha para o norte estava de fronte de Micmas e a outra para o sul de fronte de Gibeá. Aqui está uma foto minha, muitos anos atrás, quando estive em Israel. Eu estava pregando entre as 2 montanhas, na passagem de Micmas. Essa é a área de Sené, e eu estava apontando para Bozés. Vamos ver outra foto onde você pode ver Bozés. Bozés significa brilhante. Você pode ver que é uma área onde o sol do meio-dia bate.
Eu estava em Sené. Sené vem da mesma etimologia da palavra Sinai, que quer dizer espinhos. Espinhos. O povo de Israel estava desse lado, do lado dos espinhos, e os filisteus estavam do outro lado, do lado oposto. Os filisteus estavam lá em cima. Então imagine, Jonatas e seu escudeiro escalaram com suas mãos e os seus pés até o topo, onde eles lutaram contra os filisteus. Vamos ler a história. Jonatas disse ao escudeiro: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Não é uma questão de muitos ou poucos. Nada pode impedir o Senhor de salvar. O Senhor é o Salvador. Ele quer te salvar na sua situação, não somente salvar da destruição eterna, salvá-lo da condenação, mas Ele quer te salvar da sua situação. Todos os dias, Ele quer ser seu Salvador. Ele não está impedido pelos meios. Amém? Na verdade, Ele usa os meios simples, como suas palavras. Amém? Um gesto simples, uma palavra simples, um toque simples. Glória a Deus. E o escudeiro disse: faze tudo o que tens no coração. Volta, eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. É uma lição de liderança. A boa liderança faz as pessoas dizerem: faça conforme o teu coração. Eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. Quando você vê um líder que ama a Deus, um líder que flui com Deus, você quer segui-lo. Você diz: faça conforme o teu coração. Eu estou aqui contigo. Eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. Foi isso que esse jovem disse para Jonatas. Mais tarde, no mesmo capítulo, quando os filisteus começaram a perder a batalha, foi Jonatas e o seu escudeiro que começaram a vencer, e os inimigos começaram a fugir. E o seu pai Saul, sendo um homem carnal, queria receber a glória, e disse para os homens: vamos atrás dos filisteus. Desçamos de noite atrás dos filisteus e despojemo-los até que amanheça a luz, e não deixemos de resto um homem deles. E disseram: tudo que parecer bem aos teus olhos, faze. Faz o que for bem aos teus olhos. Não era sobre o coração. É como se dissesse: faz o que for melhor para você. É como se o povo não tivesse confiança no seu líder. Ao contrário do escudeiro, que tinha total confiança no seu líder. Amigo, você é um líder que inspira as pessoas a estarem com você? Amém? A apoiá-lo? Porque elas conhecem seu coração. Observe que Jonatas era um líder que andava segundo o coração voltado ao Senhor. Amém? Quando fala com seus filhos, é um trabalho difícil. Não somente difícil, mas do coração. Um trabalho do coração, amém? Você tem que vir do coração, falar do coração. E se falar aos seus corações, vão ouvir. Quando você corrigi-los, deixe eles verem seu coração. Por que você está corrigindo? Deixe eles verem um amor. Amém? Quando fala com seu cônjuge, deixe ele ver seu coração. Tem que ser de coração para coração. Enquanto Saul não era guiado pelo coração. Seu coração o condenava. Agora era um rebelde. E o profeta Samuel proferiu seu julgamento para ele. Percebeu a resposta do povo? Faz o que é melhor para você. Amém? Então vamos ver o que aconteceu. Descobrindo-se ambos eles, pois, a guarnição dos filisteus, disseram: eis que já os hebreus saíram das cavernas em que se tinham escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonatas: subi a nós, e nós vô-lo ensinaremos. E disse Jonatas ao pajem: sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado nas mãos de Israel. Existe algo que a sabedoria do mundo diz. Na arte da guerra, eles dizem que aquele que comanda o terreno mais alto sempre vence. Essa é a sabedoria do mundo. Quem está em uma elevação mais alta, amém? Vai vencer. Vai vencer a batalha, a guerra. Mas aqui é o oposto. Lembre-se disso antes de buscar a sabedoria do mundo. Amém? Com Deus, às vezes é o oposto. Foi quando eles chamaram Jonatas para subir, que na verdade era uma posição de desvantagem para Jonatas e seu escudeiro. Amém? Mas para eles era um sinal que Deus estava dizendo: quanto mais difícil, amém? Quanto mais os filisteus quiserem dificultar, mais eu simplifico. E vai vencer facilmente. E sabe o que aconteceu? Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e seu pajem de armas atrás dele, e caíram diante de Jonatas.
e o seu pajem de armas os matava atrás dele. E sucedeu esta primeira derrota em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram até uns 20 homens, quase no meio de uma geira de terra. Continuando, e houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os destruidores tremeram, e até a terra se alvoroçou. Olharam, pois, as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão... Lembra que Saul estava em Gibeá, na capital? De Gibeá dava para ver Micmas. Dava para ver os filisteus se reunindo ali, e era como uma grande sombra, como a sombra de uma nuvem. E todos aqueles filisteus estavam correndo de 2 homens. E Saul viu isso acontecer. E a multidão se derramava e fugia, batendo-se. E Saul disse: ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. E contaram, e eis que nem Jonatas, nem o seu pajem de armas estavam ali. E Saul disse a Aías, esse era o neto de Eli, o sumo sacerdote, na história de Siló: traze aqui a arca de Deus. A propósito, a palavra arca aqui é uma tradução que causa alguns problemas, porque nessa época a Arca da Aliança estava em Kiriat Jearim. Você lembra? Mais tarde, Davi traria a Arca de Kiriat Jearim. Então, como é que Saul disse: trazei aqui a Arca de Deus? Na Septuaginta, que é a versão grega, nesse versículo, o grego diz que ele diz ao sumo sacerdote, o neto do sumo sacerdote Eli, ele diz: traga-me o éfode. Era o Urim e o Tumim, as pedras, de onde eles eram orientados. Outras traduções dizem: traze aqui o éfode, porque era Aías que estava vestindo o éfode na época. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito e se multiplicava. E Saul disse ao sacerdote: retira a tua mão. Saul era assim, uma hora ele queria buscar a Deus, outra hora ele dizia: vamos fazer algo sobre isso. Ele não esperava pelo Senhor. Então Saul e todo o povo que havia com ele se ajuntaram e vieram à peleja, e eis que a espada de um era contra o outro. Os filisteus estavam confusos, estavam lutando entre si, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus havia hebreus como dantes. Lembra daqueles que desertaram? Desertaram para o outro lado, quando foram cercados? Aqueles que se juntaram aos filisteus, havia hebreus como dantes que subiram com eles ao arraial em redor, e também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. No momento que a batalha virou e os filisteus correram, eles voltaram para os seus irmãos, amém? Para lutar contra os filisteus. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela montanha de Efraim, que os filisteus fugiam, esses eram aqueles que se esconderam nas cavernas e nas rochas. Eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Aven. Aleluia! E só foi preciso 2 pessoas. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Deus estava apenas esperando que alguém desse um simples passo adiante. Um simples passo. Se você der esse simples passo sozinho, não adianta nada. Não vai poder esperar nada. Mas se der esse passo, porque o Senhor te diz, saia em fé. Dê um passo de fé, confie em mim. Eu cuido de você. No natural, parece que tudo está contra você. Você está embaixo, eles em cima, mas Deus está com você. Assim como o escudeiro falou para Jonatas: eu estou contigo. Faça o que está no seu coração. Glória a Deus, eu espero que isso tenha te abençoado. O nosso coração tem que ser santo, amigo. Ser santo é ser separado do mundo. Nós não queremos estar totalmente cortados do resto do mundo. Não é isso que quero dizer. Nem estou dizendo que não podemos aproveitar das coisas que tem no mundo, mas ver se as características de Deus estão nisso. Nunca use as coisas do mundo para carregar a presença de Jesus. Isso é blasfêmia, vai resultar em morte. E sempre, sempre, confie no Senhor. Se Deus falar para você fazer algo simples, confie no Senhor. Não deixando a nossa congregação. Venha, tem benefícios e bênçãos, e a sua herança espera por você. Venha se reunir. Venha para um ambiente onde as pessoas se reúnem. Quando diz não deixando a nossa congregação, fala da congregação física. E estamos voltando a nos reunir. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Se você ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, quero te dar essa oportunidade.
Onde quer que esteja assistindo, o Senhor está aí, na sua frente. Fale com Ele. De uma forma simples, com palavras simples. Uma oração simples produz resultados poderosos. Diga: Senhor Jesus, eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. Eu creio que morreste na cruz pelos meus pecados. E eu creio que tu ressuscitaste dos mortos quando eu fui justificado em ti. Obrigado, Senhor Jesus. O teu sangue lavou todos os meus pecados. E de agora em diante, revele mais e mais de ti para mim. Quero conhecer mais e mais de ti. Em nome de Jesus. Amém. Se fez essa oração, você agora é filho de Deus. Você passou por esse batismo, amém? E ressuscitou, glória a Deus. Morreu e ressuscitou em Cristo. Você agora é uma nova criatura. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Fique de pé para a bênção. Louvado seja o nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja multiplicada sobre você e sua família. Em nome do Senhor Jesus, que a sabedoria de Deus faça você ver o que você está copiando do mundo e onde você está falhando nessas áreas. E que o Espírito Santo te guie para fora do mundo, fora do Egito, o lugar de escravidão, para um lugar de grande expansão e abundância, para a terra que mana leite e mel. Que o Senhor te dê sabedoria e olhos para ver o que Ele quer que você veja. A sua herança em Cristo, porque tudo está nele. Que Deus te dê o espírito de sabedoria e revelação. De agora em diante, que os olhos do seu homem interior sejam iluminados.